Que a paz do Senhor esteja conosco. Atendendo à orientação do grupo André Luiz, dos dirigentes do grupo André Luiz, do nosso querido Geal, da nossa casa de trabalho e fé, nos cabe hoje, fomos indicados para fazer a reflexão do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, nos itens 1 a 4. E foi com grande alegria que eu recebi esses itens para fazer essa reflexão junto de vocês. Que a luz do Pai nos ilumine, que a espiritualidade superior esteja à nossa volta, nos fortalecendo, nos iluminando, nos guiando nessa nossa reflexão. E não poderíamos iniciar sem falarmos da pandemia que nos envolve, que ataca a toda a humanidade e onde nós temos visto cada vez mais que os interesses comerciais, os interesses políticos estão visivelmente se sobrepondo aos nossos interesses, ao interesse da população. Estamos vivendo num mundo onde, na minha opinião, está prevalecendo o egoísmo. E não poderia deixar de reiterar que, apesar da tristeza que por vezes possam nos invadir, não podemos jamais nos esquecer de que o Pai está no comando. E como Jesus nos lembrou, não cai um fio de cabelo. Os meus caíram muitos de uma vez só, sem que o Pai o permita. Desta forma, continuemos confiando e orando, lembrando sempre que estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas, inclusive os nossos dirigentes, porque nós votamos neles para lá. No tempo exato, esse o nosso tempo, é aqui que nós temos que estar, com eles, para realizarmos os aprendizados necessários e adequados, compatíveis com o mundo de provas e expiações. Ainda não podemos evitar as atribulações decorrentes da nossa própria semeadura. Estamos colhendo, todos nós, em humanidade, aquilo que plantamos. E, ao contrário dessa situação que hoje, nós temos 3 datas que eu gostaria de me referir, uma de um evento, 2 de pessoas que agiram as suas vidas, as 2 pessoas, contrária a essa ação, a essa forma de agir que nós estamos assistindo hoje. O primeiro fato é o evento de 6 de setembro de 1881, que realizou o primeiro Congresso Espírita do Brasil, em 1881, 6 de setembro, organizado pela Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que promoveu no Rio esse congresso, cuja finalidade básica era reunir os grupos espíritas existentes na capital e, se possível, no país. Nesse congresso foi criado o Centro da União Espírita do Brasil, exatamente com a intenção de unificar o movimento espírita brasileiro. Agora vamos falar de 2 pessoas, de 2 datas de nascimento. Uma, 22 de nove de 1868, de Caibar de Souza Schutel. Para nós, espíritas, simplesmente Caibar Schutel. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1868, e morreu, desencarnou, em Matão, São Paulo, 30 de janeiro de 1938. Vítima de um aneurisma. Foi um divulgador espírita, político, farmacêutico, filântropo,
aquele que se dedica, que ama a humanidade. Ele dava remédio aos carentes, de graça, ele era farmacêutico, utilizava a sua própria casa para acolher os doentes, porque muitos de longe, mesmo de Matão, São Paulo, iam para lá, e é reverenciado pela dedicação e empenho pela causa que abraçou, tanto como farmacêutico, tanto como político e principalmente como espírito. Comprou com seus próprios recursos o prédio da sede da prefeitura, porque durante a estada dele lá, enquanto ele esteve lá, a cidade foi promovida, a vila foi promovida à cidade, e ele foi intendente, o que significa hoje alguma coisa equivalente a ser prefeito, por 2 vezes. Mais uma vez, nós temos um espírita político, sério, honesto, coisa que a gente não tem visto muito ultimamente, não quanto a ser espírita, mas sim quanto a ser político. Fundou o Centro Espírita O Clarim e a editora e o jornal O Clarim. Publicou cerca de 15 livros, fez diversas conferências radiofônicas e criou em 1925 a Revista Internacional do Espiritismo. Ele possui 2 títulos como reconhecimento: o pai dos pobres, por tudo aquilo que ele fez em Matão pelos pobres, ou o bandeirante do Espiritismo. Imagino eu ligado à sua viagem do Rio para o interior de São Paulo, morou em outras 2 ou 3 cidades, até chegar em Matão e aí se transformar no patrono, vamos dizer assim, expressão minha, da cidade, do espiritismo na cidade. Teve inúmeras polêmicas com o padre, teve local, teve problemas como todos nós temos. Não há como, e não há nem como se imaginar que nessa época o espiritismo não tivesse problema, porque em algum instante até foi proibido depois disso. E a outra pessoa que nós queremos falar, lembrar, nasceu em 25 de nove de 1914, em Avaré, interior de São Paulo também, aí ao contrário de Caibá, que nasceu no Rio, esse já nasceu no interior de São Paulo, que se chama José Herculano Pires. Ele desencarnou em São Paulo em 9 de março de 1979, recente. Jornalista, filósofo, educador e escritor, escreveu cerca de 80 livros, a maioria espíritos. Alguns desses livros foram escritos em parceria com Chico, e tradutor dos livros de Kardec. Existe todo o Pentateuco espírita, os 5 livros codificados por Kardec, traduzidos também por José Herculano Pires. Destacou-se como sendo um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Viajou muito, inclusive nessa época de dificuldade, né, que as facilidades não eram grandes. Tinha uma preocupação grande com a nossa doutrina, pois além da codificação, ele se empenhava em que a pureza doutrinária, os nossos conceitos básicos transmitidos pela espiritualidade superior e codificada por Kardec, se mantivesse e que se mantenham até hoje sem alteração, sem que se receba a influência mística e esotérica. A gente vê muito isso à nossa volta, dentro do próprio movimento espírita, as pessoas querendo incluir outras religiões, ou facetas de outras religiões, ou conceitos de outras religiões na nossa doutrina. Nós já temos uma carga
passado grande. Nós já participamos do desvirtuamento do cristianismo lá no seu início, logo após a morte de Cristo. Nós já desvirtuamos o protestantismo após Lutero. E não podemos, nós que nos dizemos espíritas, com o cristianismo redivivo, nós não podemos, nós participarmos de aceitar, de fingir, de se omitir que não é possível, que nós não estamos vendo e que não enxergamos as inúmeras tentativas de levarem a nossa doutrina a adotar atitudes, ações que não cabe dentro do Pentateuco, que não cabe dentro da orientação que recebemos da espiritualidade superior. Mas vamos falar do tema de hoje, que é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse lá no início que era com alegria que eu recebia a incumbência de hoje. E essa maior alegria é porque nós estamos exatamente nesse capítulo de 1 a 4, 3 desses itens, né, os itens 1 a 4, os itens 1, 2 e 3 são passagens da Bíblia, passagens que nos narram acontecimentos de Jesus, ensinamentos de Jesus, e que me dão um grande prazer, grande alegria de estudar esses pontos e refletir com vocês sobre esses pontos. Esses 3 pontos são, em Mateus, capítulo 22, de 34 a 40, o maior mandamento. Mateus, capítulo 7, versículo 12, e Lucas, capítulo 6, versículo 31, regra de ação. E, por último, no terceiro, Mateus, capítulo 18, 23 a 35. Nós vamos seguir a ordem que Kardec, que a espiritualidade nos indicou, né, superior na codificação, porque a gente vai fazer uma referência de Mateus no capítulo 7, no capítulo 22, que acho interessante. E que nos dizem essas 3 passagens? O que nos dizem esses 3 ensinamentos de Jesus? No início, no primeiro, Mateus 20, capítulo 22, versículo 34 a 40, fica claro as diversas tentativas, né? Mais uma vez, a gente tem esse registro na Bíblia algumas vezes, os fariseus tentando, e os saduceus, né? Tentando pegar Jesus numa contradição, pegar ele, como a gente diz, pelo pé, né? E vamos ver como Jesus se sai nessa, e acho que é uma das saídas mais brilhantes de todas as outras brilhantes que Jesus teve. Então diz Mateus, nos conta Mateus no capítulo 22. Os fariseus, eu vou ler, tendo sabido que ele calara aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, vamos gravar isso também, para o tentar, propôs essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Isso está também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E continua Jesus: E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Então, nós estamos nos referindo aqui a 2 livros do Pentateuco mosaico, Deuteronômio e Levítico. As respostas de Jesus dentro desse contexto. E continua Jesus falando:
Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Não vai ser muito difícil para nenhum de nós imaginar o desconforto que os fariseus sentiram. Se eles estavam exultantes porque Jesus calara os saduceus, não era diferente com eles. Não seria diferente com eles, e não foi diferente com eles. Pois podemos facilmente imaginar que eles esperavam de Jesus um mandamento novo, uma regra nova. Poderiam até ser esse o conceito, mas não usando as palavras que estão no Deuteronômio e no Levítico, e sim propondo de uma forma diferente. Mas não. Jesus sabia quem eram eles, Jesus sabe quem somos nós, talvez nós fôssemos alguns daqueles que estivessem lá, e Jesus nos pegou no pulo do gato. Ele foi e apresentou 2 passagens que os doutores da lei tinham obrigação de saber, de conhecer, de cor e salteado, e que estavam em Levítico, e que não tinham, no Levítico e Deuteronômio, e que não tinham como contrariar, como discutir, como contra-argumentar, também caladas. A segunda passagem, Mateus 7, 12, capítulo 7, versículo 12, e Lucas, capítulo 6, versículo 31, eles tratam da mesma coisa que nós falamos no capítulo 22 com Mateus. E por isso que eu falei que eu ia manter a ordem, mas porque gostaria de chamar a atenção de vocês. Essas 2 passagens, tanto de Mateus quanto de Lucas, é um resumo do que Jesus falou em Mateus no capítulo que nós no capítulo 22 que nós analisamos agora, onde ele diz: "Fazei aos homens tudo o que queiram que eles vos façam. Fazei aos homens tudo o que querem que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas." Mateus capítulo 7, versículo 12. E logo em seguida, em Lucas, tratai, capítulo 6, versículo 31, "Tratai todos os homens como querem que eles vos tratem." Com essas 2 passagens, a gente pode ver como o pensamento de Jesus era recorrente nos seus ensinamentos, e nos dar essa orientação de convivermos em harmonia, em tentarmos estabelecer uma regra de conduta aonde pensássemos primeiro no outro, para depois fazermos para ele aquilo que nós queríamos que fosse feito para nós. Ele nos ensinava tolerância, ele nos ensinava compreensão. E a terceira passagem, Mateus 18, de 23 a 35, é a mais longa e foge um pouco desse contexto que nós vimos nessas 3 anteriores, nesses 2 pontos anteriores, que é uma parábola. É a parábola do mau servo, é a parábola que se fala sobre perdão bem de forma nítida. E a parábola diz o seguinte, e eu vou ler: "O reino dos céus é comparável a um rei que quis cobrar aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou o senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagar a dívida. O servidor, endividado, lançando-se aos pés, lhe implora, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei
tudo 10.000 talentos. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela gola e quase o estrangula. Dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, implora, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. A mesma atitude que ele teve com o Senhor. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, companheiros deles, vendo o que se passavam, foram extremamente aflitos, comunicaram ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor, tendo mandado vir à presença aquele primeiro servidor, o que devia 10.000 talentos e teve a sua dívida perdoada, disse: mau servo, eu te havia perdoado tu o que me devias, porque pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou-o aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim, diz Jesus, que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos tiverem cometido contra cada um de vós. Só para a gente fixar a ideia, apesar de que há uma divergência grande na internet, os 10.000 talentos equivaleriam a alguma coisa entre 350 e 200 toneladas de prata. Na Wikipédia, enciclopédia da internet, seriam 323 toneladas. Já os 100 dinheiros seriam 100 dracmas, a menor moeda de uso entre eles. E era de prata também, e pesava de 4 a 6 gramas. Um talento equivaleria a cerca de 6.000 dracmas. Então, 10.000 talentos. Vocês podem facilmente avaliar. Era impagável, seria impagável. E a reflexão é o perdão. O Senhor tinha perdoado, a intransigência levou o outro, o servo, a não perdoar o outro, e a consequência foi funesta para ele. É preciso exercitar o efetivo perdão. E o que é o efetivo perdão? É uma via de mão dupla, mas onde somente nós temos o controle dessas duas vias, dessas duas mãos. Pois não nos cabe impor condições ou restrições para podermos perdoar o outro, o nosso irmão ou a nós mesmos. Os dois, porque temos que perdoar nós mesmos, temos que estar em condições de entendermos, de analisarmos e de perdoarmos. Primeiro a nós, depois ao nosso irmão. Os dois perdões têm de ocorrer simultaneamente e racionalmente. Na verdade, o perdão depende única e exclusivamente de nossa vontade, de efetivamente perdoar-nos e de perdoar ao outro, não importando o motivo. Jesus, durante todo o seu apostolado, mostrou-nos que o nosso compromisso é com a ação, nunca com a reação, com o comodismo ou com a omissão. Eu vou apontar uma outra passagem de Mateus 18, 12, capítulo 18, versículo 12, que
nos parece ideal para esse momento. Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha, no pasto, para ir buscar aquela que desgarrou? Ele foi irresponsável? Não. Nenhum de nós fica para trás por Deus. Deus não abandona nenhum de nós. Inclusive nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades que todos nós atravessamos, não só pela pandemia, mas por outras razões nas nossas vidas. Temos de ser bem claros para nos diferenciar entre ser servidor e ser servil. Jesus nos mostrou o tempo todo de seu ministério essa diferença, que resumo nestes ensinamentos também. Uma outra passagem de Jesus, Mateus, capítulo 20, 25 e 28. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, o primeiro se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Então, o perdão, o amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros nos façam, são esses os ensinamentos do estudo de hoje, da reflexão de hoje, que precisamos ver os nossos passos, como nós caminhamos. Se nós temos essa visão de mundo, de vida, e rogamos ao Pai que nos envolva nas suas luzes, na sua misericórdia, que tenhamos coragem para vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas restrições, e que possamos vigiar e orar, mantendo-nos permanentemente sincronizados com os ensinamentos de Jesus, com o bálsamo que emana do Pai, com o nosso coração aliviado e confiante de que o Pai está junto de nós. Não há pandemia, não há dificuldade que não vá ser vencida. Que assim seja.